Minha namorada me traiu com sua melhor amiga e colega de trabalho. Minha, 20M, namorada, 22F, tem me traído com sua melhor amiga e colega de trabalho durante janeiro. Este post provavelmente será muito longo e não espero que ninguém o leia, mas não tenho ninguém com quem conversar e sinto que tenho que divulgá-lo. Ligaremos para minha namorada Lea e seu melhor amigo e colega de trabalho Luke. Para contextualizar, eu e minha namorada nos conhecemos no Tinder há 1 ano e 11 meses e começamos a namorar oficialmente há 1 ano e 7 meses. Todos os seus amigos sempre nos viram como um exemplo de casal perfeito e saudável, sempre muito amorosos um com o outro e sempre podendo contar um com o outro. A ex da minha namorada era muito abusiva com ela e a maioria de seus amigos também tinham histórias semelhantes, então todos eles viam nosso relacionamento como uma esperança de que pudesse haver pessoas por aí que pudessem amá-los de volta do jeito que eles amam. Eles pensaram nisso especificamente porque minha namorada pensava que ninguém a amaria do jeito que ela ama até que ela me conhecesse. Bem, Lea é de uma cidade distante, eu sou de Barcelona e ela é de Lleida, cerca de 130 km ou 1 hora e 50 minutos de carro, mas nenhum de nós tem carteira de motorista, então viajamos principalmente de longa distância nos primeiros 2 meses. Então ela decidiu se mudar comigo para Barcelona para estudar e nós dois começamos a morar juntos em um apartamento que o pai dela tem aqui. Isso foi por volta de setembro de 2022. Eu sei que pode parecer muito cedo já que começamos a namorar em junho de 2022, mas estávamos realmente apaixonados e só queríamos ficar um com o outro. E ela tinha que trabalhar de manhã para pagar os estudos e ir para a faculdade à tarde, então teríamos muito pouco tempo para nos ver se não morássemos juntos. Eu a ajudava em tudo, fazendo almoço, fazendo jantar, lavando roupa, limpando, lavando louça. Ela nunca disse nada além de coisas boas sobre eu ajudá-la. Bom, o trabalho dela sempre foi muito estressante para ela. O chefe dela é muito abusivo verbal e emocionalmente, ele é quase como um namorado tóxico, muito manipulador. Então ela chegava em casa muito triste às vezes e eu sempre a confortava como só eu sei. Fazia uma comida reconfortante para ela, assistia alguma coisa na TV. Ela não tinha muitos amigos por perto nessa época, pois tinha acabado de se mudar e não conhecia ninguém. Nessa época ela conheceu Luke e me disse que ele era muito estranho e explicou como agiu na primeira vez que a viu. Eu poderia dizer que ele gostava dela, e disse a ela, ela não acreditava no começo, mas acabou acreditando. Ela o via mais vezes no trabalho e sempre me contava sobre isso e nós ríamos dele de como ele era estranho e como ele não teve chance de estar com ela porque nas palavras dela, eu era o homem perfeito e qualquer mulher gostaria de estar comigo e ela seria uma tola se escolhesse alguém em vez de mim. Acho que ela é uma tola afinal, hein? Eu disse a ela para manter distância de qualquer maneira, já que não me sentiria confortável com ela sendo amiga dele. E ela me disse que eles não seriam amigos, já que ela só falava com ele porque sentia pena de ele ter poucos amigos. Bom, vejam só, eles se tornaram amigos. Eu não gostei disso, mas ela me disse que estava tudo bem. Ela manteria distância e não se encontraria com ele sozinha. Ela não seria melindrosa com ele como ela é com todo mundo. Quero dizer como beijos, abraços, talvez encostar em alguém no sofá. Para mim muitas dessas coisas parecem estranhas de fazer com amigos, mas ela faz, tanto faz. Ela também me disse que quase não tinha amigos e eu não poderia dizer a ela para cortar laços com um dos poucos que ela fez. Claro que eu não poderia recusar se ela me contasse isso. Ainda assim não gostei que estávamos rindo dele há apenas 2 dias e de repente eles são amigos. Bem, com o tempo ela fez mais alguns amigos no trabalho e vai almoçar e jantar com eles. O que estou feliz que ela tenha feito, mas então as coisas com o Luke começaram a andar mais. Ela me contou como alguns de seus amigos do trabalho achavam que eles éramos um pouco mais que amigos porque em uma viagem de negócios todos eles deixaram minha namorada um pouco bêbada e começou a ficar sensível como sempre é. Algo a saber é que todo mundo sabia a essa altura que Luke gostava da minha namorada, não que fosse difícil ver. Bom, eu sabia que ela nunca faria nada para me machucar porque até demos alianças um ao outro já que queríamos nos casar e tudo mais, tínhamos tantos planos e nos amávamos muito. Então eu disse a ela que estava tudo bem, mas que ela realmente precisava deixar algum espaço pessoal perto dele quando eles estavam juntos. Ela disse que estava tudo bem,
Um mês depois ela começou a ir ver o Luke jogar futebol aos domingos. Note que ela tinha acordar às 7 para isso. É ainda mais cedo do que em um dia de semana que seria às 7h50. Claro que não gostei nem um pouco disso. Domingo era nosso dia e gostei de acordar tarde ao lado dela. Ela disse que estava fazendo o melhor que podia para compartilhar seu tempo com as pessoas que ela amava, incluindo seus amigos, e que alguns domingos ela se encontrava com eles. Novamente, eu não adorei isso porque para mim domingo era o dia de termos encontros pela manhã e descanso à tarde. Para mim também foi muito difícil porque eu sentia que a gente só tinha rotina juntas e com as amigas ela ia jogar boliche, ou ia jantar, ia ver um filme. Se eu dissesse a ela para ir ao clube, ela estaria muito cansada. Se eu dissesse a ela para ir ter um jantar romântico, acabaríamos pedindo comida porque ela não tinha vontade de sair. É por isso que domingo era nosso dia em que podíamos ir a museus e fazer passeios legais. Mesmo assim eu não podia dizer não ao encontro dela com os amigos, mas a essa altura comecei a não gostar nem um pouco do Luke, e senti um pouco de inveja dele. Meu relacionamento com o Léa estava indo muito bem, não brigávamos e só tínhamos bons momentos. A essa altura estávamos fechando um ano juntos. Minha única reclamação era nossa vida sexual. Depois que ela começou a trabalhar e estudar foi significativamente para baixo. Se antes fazíamos uma vez por dia, agora era uma ou duas vezes por semana, às vezes nem isso. Agora ela não se sentia confortável fazendo isso na menstruação, embora eu sempre dissesse a ela que não me importava em todos. No começo eu lutei muito com isso porque sou uma pessoa muito ativa sexualmente, mas acabei aceitando. Além disso foi só felicidade, fizemos um para o outro os presentes mais lindos que já recebemos. Eu até fiz ela uma página com a nossa história juntos até aquele momento para o nosso aniversário. Estou estudando ciência da computação, não estou trabalhando, mas isso será importante mais tarde. Nessa época, ela às vezes se encontrava sozinha com o Luke, porque ele precisava de um telefone novo ou queria um laptop e ela me perguntava e depois ia comprá-lo com ele. Tenha em mente que eu ainda não conhecia esse cara. Eu disse a ela que não queria que ela o conhecesse sozinha. Ela disse que se eu quisesse que ela não o ajudasse então, eu disse a ela que se isso implicasse que ela o conhecesse assim então não, eu não queria que ela o ajudasse. Ela disse que não podia fazer isso já que ele tinha ajudado tanto ela no trabalho e tal, além de ele sempre levar ela para todos os lugares já que ele tinha carro, então no final ela não me respeitou e o conheceu. Isso para mim é o começo de tudo o que aconteceria mais tarde. Logo depois ela receberia uma ligação dele em casa. Isso nunca tinha acontecido antes. Ela recebeu a ligação por volta das 21 horas. Eu falei para ela que era melhor não virar rotina. Queria saber que casa era meu espaço seguro com ela e me senti invadida. Principalmente porque ele ligou na hora do jantar para nós e tive que esperar ela encerrar a ligação para podermos comer. Mais uma vez, vejam só, ela não respeitaria meus limites novamente. E o que começou como uma ligação, se transformou em uma a cada semana ou mais, e alguns meses depois, em uma a cada 2 ou 3 dias. Primeiro as ligações eram sobre assuntos de trabalho, mas logo minha namorada começava a rir como se nunca tivesse rido comigo. As ligações eram muito longas também, cerca de 50 minutos cada, às vezes até 1h40. Eu me senti péssimo por estar na cama com ela e ouvi-la rir sem parar com um cara que ambos sabíamos que estava tentando conquistá-la para si. Nessa época eu comecei a me sentir muito mal quando estava sozinho, eu sentia que isso estava me machucando muito, mas eu também sabia que não poderia falar com ela sobre isso, já que ela ficava muito na defensiva se eu falasse mal sobre Luke ou dissesse para ela ir embora. Algum espaço entre eles. Poderíamos sempre conversar sobre tudo, menos sobre o trabalho e Luke. Se eu a lembrasse de como o chefe dela era abusivo e manipulador, ela ficaria muito brava e me diria que não me contaria mais nada do trabalho a partir de então se eu não calasse a boca. E o mesmo seria verdade sobre Lucas. Ela sempre dizia o quão boa pessoa ele era porque a levava para todos os lugares e eu sempre lembrava a ela que era só porque ele gostava muito dela. Porém, ela descartaria isso e me disse que eu não o conhecia e que ele era assim com todo mundo e que eu estava com muito ciúme. Isso me faria começar a duvidar se ela estava certa e só me fez sentir pior. Porém, mesmo nesse ponto eu sempre acabava pensando que como eu poderia me sentir mal por causa dessa idiota.
Ela estava comigo e eu sabia que ela era a mais fiel pessoa na Terra. E se eu me sentisse mal sozinho, todos esses sentimentos se dissipariam quando eu estivesse com ela, e no dia seguinte eu nem lembraria por que me senti mal. No entanto, este foi um ciclo. Alguns meses se passaram e saímos de férias. Também comecei a estudar para tirar carteira de motorista, pois não gostava que ele pudesse levá-la para todos os lugares. Dava para ver onde poderia levar. Muitas horas no carro com alguém que você conhece que gosta de você são uma combinação explosiva e, embora eu não duvidasse de Leah, duvidava que Luke não tentaria algo algum dia. Eles vieram de um jantar de trabalho e ela estava um pouco bêbada. As nossas férias foram ótimas. Nunca tinha aproveitado tanto as minhas férias na vida. Apesar de não estar a trabalhar, ambos conseguimos poupar cerca de 700 euros e fomos para o Grove, uma linda vila pescatória no norte de Espanha. Estávamos ambos dizendo que queríamos comprar uma casa lá. Então chegou setembro e Leah me disse que iria parar de ver Luke tanto, já que o ano letivo passado foi muito difícil e ela queria se concentrar em seus estudos. Fiquei extremamente feliz com isso, mas infelizmente nunca se tornou realidade. Agora as coisas pioraram ainda mais. Luke começaria a convidá-la para jantar e almoçar com ele, os dois sozinhos. Eu, claro, disse que não. Ele está ultrapassando meus limites e não me respeita. Adivinha o que Leah disse? Eu estava exagerando e ele só estava sendo legal. Além disso, ela sempre ia jantar ou almoçar sozinha com as amigas. Eu disse a ela que estava tudo bem, mas muito diferente. Ela é bissexual e sempre teve amigos da comunidade LGBT que eles são mais abertos do que nós, heterossexuais. Mas para nós, uma amiga e um amigo não iam jantar ou almoçar sozinhos a não ser que fosse um encontro. Claro que tinha outra coisa. Luke gostava dela, então para ele, eram encontros 100%. Bom, ela não escutava e ia em cada um desses. A essa altura ela também prometeu ter pelo menos um encontro por semana, já que eu tinha reclamado tanto de como a gente só ficava em casa e não fazer algo especial. No final só fizemos esses encontros 2 ou 3 vezes. Então as coisas ficaram claramente piores para mim. Agora Luke, que ela considerava seu melhor amigo a essa altura, algo que eu não poderia estar mais triste porque eu sabia que não havia como eles pararem de se ver agora, estava brincando. Mas não tão brincando, dizendo que a tornaria sua secretária e abriria seu próprio escritório e lhe pagaria qualquer quantia idiota de dinheiro que pudesse imaginar para impressioná-la. Ela, é claro, disse que era uma piada. Ele então uma vez disse a ela que tinha sonhado com os dois se beijando, e ela disse a ela que se isso acontecesse eu iria esmagá-lo. Tem 1,86 metros de altura. Só para constar, ele é um maldito servo, 1,70 metros ou algo assim, não sei. É claro que eu disse a ela por que diabos ela o deixaria dizer algo assim e não ficar bravo, e ela disse mais uma vez que era uma piada. De qualquer forma, a questão é que ele estava ficando cada vez mais confortável em expressar seus sentimentos por ela na forma de uma piada e Leah mordeu a isca. E eu sabia disso, mas honestamente ela estava apenas me provocando a essa altura, não conscientemente, mas mesmo assim. O aniversário da minha namorada estava chegando, mas antes disso havia alguns problemas sérios acontecendo. O avô dela estava gravemente doente. Luke se ofereceu para levá-la para Leida e ficou com ela no fim de semana. O avô dela estava morrendo e ela não estava se sentindo bem. Eu queria ir com ela, mas tive que pegar o trem e ela não tinha como gastar o dinheiro no trem, então ela foi na sexta. No final ela acabou chorando muito e o Luke a confortou. Quando ela me contou que ele tinha estado com ela até ela adormecer, eu só conseguia pensar o quanto tudo estava errado. Mas naquele momento o avô dela era mais importante e eu sabia que ela precisava de alguém em quem se apoiar, então pelo menos fiquei feliz por ele estar lá para ajudá-la. Peguei o trem na terça-feira. O avô dela acabou morrendo na sexta seguinte. Eu estava pelo menos feliz por poder ser por ela naquela época, mas me senti culpado por não estar com ela o tempo todo. É claro que liguei para ela todos os dias enquanto ela estava fora, mas isso não foi suficiente. 2 ou 3 semanas se passam e chega o aniversário da minha namorada. Isso é em dezembro de 2023. Luke começa a dizer como ele tem tantas ideias sobre o que dar para ela e como vai ficar tão bom todos os presentes dele. Eu disse a ela para parar ele ali mesmo, que ele estava agindo como se fosse o namorado dela, mas ela me disse que ele provavelmente estava brincando. Ele não estava. Ele deu uns 5 a 6 presentes para ela. Alguns deles eram alguns presentes que eu tinha pensado em dar a ela no
futuro também. Claro, ele queria dar os presentes a ela alguns dias antes do aniversário dela em particular, porque é claro que ele o fez. Eu me senti tão desrespeitada. Ele até comprou para ela um perfume novo diferente daquele que ela usava e que eu adorava. O novo tem um cheiro horrível, aliás, era um Coco Chanel, mas eu odeio. E não só porque é dele. Comemoramos o aniversário da minha namorada e preparei uma grande festa surpresa com todos os amigos dela, incluindo Luke. Depois chegou o Natal, passamos os dias 24 e 25 em Lleida com a família dela e o dia 26 em Barcelona com a minha família. Bom, enquanto estávamos à mesa depois do almoço, ela se levantou para ligar para o Luke e perguntou como estava o dia. Eu senti como chorando naquele mesmo momento. A essa altura eu já tinha claro, ela também gostava dele. Ela sabia muito bem o quanto eu odiava ficar sozinho com minha família. Eles nunca foram muito bons comigo e eu não tenho o melhor relacionamento com minha irmã e meu irmão. Mesmo assim, ela me deixou lá por uns bons 20 e 30 minutos. Eu sabia que a tinha perdido completamente, mas ainda queria acreditar que ela não tentaria nada e iria me contar tudo. Eu não sabia como perguntar se ela gostava dele porque eu sabia que ela ficaria super defensiva e iria provavelmente me acender novamente. Tenha em mente que ela não é muito inteligente emocionalmente. Não quero dizer isso de uma maneira ruim, mas isso significa que, embora a essa altura eu soubesse que ela gostava de Luke, ela não tinha ideia de que gostava dele. Então, se ela acendeu o gás, não teria sido conscientemente. É logo depois disso, janeiro de 2024, que ela acaba me traindo. Eu não sabia até sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. Acontece que um dia depois de 21 de janeiro, ela não me contou qual deles ela o beijou no carro dele no caminho para casa. Quanto ao que ela me contou, ele apenas a beijou, mas em vez de separá-lo como ela sempre me garantiu que faria, ela retribuiu o beijo. E não posso deixar de imaginá-lo beijando-a apaixonadamente na frente da nossa casa. Só posso imaginar onde ele colocou as mãos e me imaginar em casa, provavelmente preparando o jantar para ela com um sorriso no rosto, sabendo que a estaria ajudando. Se tivesse sido assim, poderia ter sido um erro, mas ela decidiu continuar conversando com ele por uma semana ou duas e durante esse tempo eu me lembro de ter visto uma mensagem de Luke para ela chamando-a de amor. Isso aconteceu enquanto ela estava mostrando alguns reels do Instagram. Eu confrontei ela e ela me disse que só fala assim com os amigos. O que ela faz, mas ela não deveria estar fazendo isso com ele. E mesmo assim, eu sei que ele nunca teria feito isso como ele é tímido. Então eu sabia que tinha algo mais. Pensei em verificar a conversa do WhatsApp dela no laptop dela, mas não consegui fazer isso. Não sei se deveria, porque talvez eu tivesse parado. O que aconteceria a seguir? Mais uma vez, não sei as datas exatas de tudo. Então talvez tenha acontecido antes disso, ou talvez não, mas ela disse a ele que o amava, e eles começariam a fazer sexo e a enviar fotos um ao outro. Estou com tanta raiva, tão brava, tão triste, tão furiosa, tão impotente, tão envergonhada por saber que tudo isso estava acontecendo a centímetros de mim, na minha mesma cama, que ela estava nos desejando boa noite e nos chamando de amor enquanto eu estava na mesma cama como ela. Ela confessou tudo isso na sexta-feira passada. Como eu disse, já se passou uma semana desde a última vez que conversaram. No começo ela não me contou das mensagens, só me contou do beijo pensando que eu iria deixá-la ali mesmo. Eu sempre pensei que faria isso também, afinal não. Meu amor por ela é demais, e não sei se tentar perdoá-la me torna forte ou fraco. Dormimos juntos naquela noite, e na noite de sábado me lembrei daquela mensagem e pedi para ela me mostrar as conversas deles. Ela não me mostrou, então eu ia deixá-la se ela não o fizesse. No final ela confessou ter conversado com ele e se tocado pensando nele e mandando fotos para ele. Ela havia excluído suas conversas, então eu não pude lê-las e devo acreditar na palavra dela. Ela diz que ainda me ama, mas também o ama, que não sabe o que fazer. Ainda quero ficar com ela. Ela é meu primeiro amor e tínhamos tantos planos juntos que ainda quero concluir. Mas eu me sinto tão traída. Nunca pensei que ela faria algo assim. Ela sempre disse que nunca seria capaz de amar ninguém depois de mim porque eu coloquei a fasquia muito alta, que agora ela podia ver que nunca amou antes de mim, que ela queria se casar comigo e ser mãe do meu filho. E não sei como me sentir, porque sei que ela quis dizer isso quando disse isso,
mas também sei que muito disso não é mais verdade. Mesmo agora ainda não parece real que ela tenha feito isso comigo, com tanto sangue frio também, sendo capaz de escrever todas essas coisas e fazer isso ao meu lado na cama. Uma coisa é o deslize do beijo, mas conscientemente me machucar tanto com aquele filho da puta. Só quero fazer ele sofrer agora, sei que ele está planejando isso o tempo todo, e Léa claro me diz que já sofreu muito, que ele perdeu, porque ou ela quer ficar comigo ou não quer ficar com ninguém, ainda quero fazê-lo pagar por estragar minha vida, por estragar meu relacionamento perfeito. Quero deixar o rosto dele irreconhecível para que Léa não consiga mais amá-lo. Me sinto tão traída, mas ainda sinto vontade de tentar de novo, realmente acredito que vale a pena, só mais uma tentativa. Tudo era tão perfeito antes disso. Eu e Léa concordamos em nos dar alguns dias para que ela possa pensar em algumas coisas, incluindo se ela está preparada para ter um relacionamento agora. Concordamos em fazer terapia se quisermos ficar juntos depois desses dias. Como hoje é São Valentim, combinamos que isso durasse 3 dias como se nada tivesse acontecido. Claro que ainda choramos muito, mas temos sido felizes e isso realmente me faz pensar que ainda há esperança. Porém eu disse a ela que se ela quer ficar comigo, ela tem que parar de amar Luke e não vê-lo novamente. E isso deveria começar dizendo a ele que ela gostaria que eles nunca tivessem se conhecido. Eu quero que ela o faça sofrer porque senão eu farei. Quero acreditar que ela nunca o amou, e que está apenas confusa. Até ela me disse que não sabe por que fez isso, que sou perfeita, que dei a ela tudo o que ela queria, que ela amou mais a nossa rotina do que qualquer jantar chique ou aventura. Eu realmente quero acreditar que ela está apenas confusa. Ela sempre foi facilmente manipulada para gostar de alguém, ela sempre teve problemas e tendeu a amar as poucas pessoas que a trataram bem no passado. Então eu quero acreditar que ela pode ter começado a amar ele por causa disso, e que talvez compartilhar uma experiência traumática com Luke, como o avô dela estar gravemente doente, possa ter ajudado com sua confusão, e ela pode ter interpretado mal isso como amor. Mas eu não sei, eu só quero voltar ao normal, mesmo depois de tudo que ela fez comigo eu ainda a amo e quero ficar com ela. Eu realmente espero que depois desses dias ela escolha ficar comigo e possamos trabalhar no que está errado e fazer terapia juntos. Nós nos ajudamos a crescer muito neste último ano e 7 meses, não quero que isso pare por aqui. Desculpe por demorar tanto, ainda tenho muito a dizer, mas não quero que esse post demore mais, duvido que alguém tenha chegado aqui. Mas se alguém o fez, muito obrigado e por favor deixe um comentário, vou me sentir assim, é muito melhor saber que alguém leu isso. Também adoraria ler suas experiências em situações semelhantes, quero saber se tomei a decisão certa tentando fazer isso funcionar novamente, se ela tivesse ficado com o Luke, eu sei que não teria sido capaz de procurá-la. Os olhos de novo, mas sinto que isso é diferente, primeiro porque ela me contou sobre o caso, e segundo porque ela sempre colocou um limite e nunca mandou fotos para ele nua ou pensou em ficar ou algo assim. Eu quero acreditar nela sobre isso, mas eu não sei o que pensar realmente, embora eu realmente duvide que ela ficaria com ele. Mas, novamente, eu duvidava que ela não teria dado um tapa na cara dele se ele tentasse beijá-la assim. Enfim, por favor me contem suas experiências. Eu já tomei minha decisão e quero tentar de novo e vou independente do que vocês digam porque cada relacionamento é diferente e eu quero acreditar na Léa. Mas quero desabafar com todos vocês e para que todos vocês desabafem comigo. Muito obrigado por ler tudo. Edit. Agradeço todos os comentários respeitosos mas como já deixei claro, quero dar uma segunda chance a ela. Sei que não tenho 50 anos e que sou jovem, mas também sei que tivemos algo diferente. Sei que é difícil, acredite, mas éramos como namorados de colégio. Tenho certeza que você conhece alguém cujo primeiro relacionamento de verdade se transformou em casamento e eles não poderiam estar mais felizes. Éramos nós, e acho que todo mundo pode cometer erros, e acho que vale a pena para tentar. Talvez não dê certo no final e eu nunca possa confiar totalmente nela. Se isso acontecer, estou feliz em terminar, não vou mudar de ideia sobre isso, desculpe. Na verdade, só fiz esses posts para desabafar e ouvir histórias de outras pessoas. Além disso, por favor,
Não me mande mensagens desrespeitando a mim ou a minha namorada. Já recebi algumas mensagens me chamando de pegador e perdedor e tanto faz. Essa é a última coisa que preciso. RN. Já sinto vergonha disso. E aliás, para aqueles homens masculinos tóxicos que pensam que falar sobre coisas com seu parceiro e pensar nele como uma deusa ou sua alma gêmea faz de você um perdedor, honestamente, vai se foda e eu realmente espero que você encontre alguém que o faça mudar para melhor. E perceba, você simplesmente ainda não encontrou a pessoa certa. E por favor não vá dizer que ele fudeu esse cara ou mandou fotos nuas. Eu a conheço e posso lê-la muito bem. Ela não fez isso.